Olá pessoal, mais um vídeo aqui para a gente esquentar para a nossa semana da psicologia atomista. Hoje estamos aqui com o tema como ganhamos e perdemos as virtudes. Eu sou Rafael de Abreu e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando, como foi no vídeo de ontem, eu estou aqui recém operado aí do meu siso, então peço a paciência de todos, mas eu acho que vai dar tudo certo, assim como o vídeo de ontem deu tudo certo também, ok? Então, vamos lá. Como ganhamos e perdemos as virtudes? Então temos que começar aqui entendendo que qualquer um que tenha tentado desenvolver a paciência, praticar o perdão, ser mais generoso, sabe que o desenvolvimento de uma virtude necessita de algo importante que é o tempo. Eu costumo sempre falar que tempo é vida. E quando a gente pensa no desenvolvimento das virtudes, o tempo ganha mais ainda essa característica, né? Precisamos de vida, precisamos, ou seja, de vida e de tempo para conseguir nos desenvolver nas virtudes. Um ato não faz a virtude, nem mesmo dois, três, nem quatro. A repetição dos atos é algo então imprescindível. Porém, é necessária uma grande sequência de ações similares para que a qualidade do ato virtuoso se converta em uma característica da forma de ser de uma pessoa. Aqui está um ponto importante, meus amigos. Quando a gente pensa nessa dinâmica das virtudes, e que precisa ser feito de repetidas vezes, não uma ou duas ou três ou quatro vezes, essa qualidade do ato virtuoso vai se converter em uma característica da forma de ser de uma pessoa. Então, na medida que ela insiste no bem, aquele bem vai se tornar uma característica dela, certo? Então, no princípio, somos meio ineptos no nosso empenho de fazer o bem. É normal, tá? Então, temos dificuldades nessa dinâmica de fazer o bem porque ainda não estamos suficientemente familiarizados com a virtude. Como para que, digamos assim, ainda não estamos familiarizados com ela e de uma certa forma é como se ela ainda não fosse se convertendo em nossa segunda natureza. Esse é um termo muito legal, que é um termo que o professor Martin Echevarria usa, que fala que a virtude em nós nos dota ali de uma segunda natureza, né? No sentido de que trabalham e desenvolve a primeira, isto é, o temperamento ou a personalidade com que temos nascido. Então, essa segunda natureza é o aperfeiçoamento da primeira, certo? Então, tomam em si o que temos herdado e recebido e adicionam sobre ele, né, qualidades virtuosas, certo? Então, essa segunda natureza é isso. Então, aquilo que nós temos de natural vão ser adicionados qualidades virtuosas. Então, vai amassar mesmo a nossa personalidade, né? Nos adaptando e configurando segundo uma bondade determinada. Assim como uma obra de arte necessita de tempo para moldar, assim também nós, para a gente se moldar como pessoa de bom caráter, também vai necessitar de tempo. Então, as virtudes são prova de como é difícil chegar a ser e a se tornar bom. Por quê? Porque não é um processo instantâneo, mas que se consegue por meio de muita prática, com uma trabalhosa repetição de atos capazes de realizar a transformação que vai da possibilidade de ser bom a realmente ser bom, certo? Então, segundo o próprio Santo Tomás, todos temos uma inclinação para o bem, temos uma capacidade inicial para a virtude. Então a possuímos de forma iniciada.
mas devemos desenvolvê-la até que se faça em nós o quê? Um hábito, certo? Então, desenvolver uma virtude supõe tomar uma inclinação e fortalecê-la até que se converta em hábito. Isso aqui que vai aparecer na sua tela aqui de forma maior tem que estar bem claro. Desenvolver uma virtude supõe tomar uma inclinação e fortalecê-la até que se converta em hábito, certo? Então a pessoa virtuosa desenvolveu seu potencial para o bem, partindo de sua capacidade para o bom comportamento e reeducando-a até fazer dela uma aptidão estável e previsível. Por isso que vai ser uma espécie de segunda natureza, vai fluir naturalmente, certo? Porque vai ser estável e previsível. Então todos podemos fazer o bem de vez em quando, mas se o fazemos ocasional ou casualmente e não de forma habitual, ainda não somos pessoas de virtude, ok? E é assim que vai se perdendo a virtude, né? Ocasionalmente, casualmente, enfim, isso não vai adquirindo a virtude, né? Então é próprio da natureza virtuosa fazer o bem. É o que se espera dela, pois tem praticado por tanto tempo que ela se tornou semelhante à própria bondade. A pessoa vai se tornando semelhante à própria bondade praticada. Portanto, isso não é, meus amigos, nem um pouco acidental, mas a marca de quem ele é, certo? E é por isso que Santo Tomás diz que a virtude converte em boa tanto a ação como a pessoa que a executa, certo? Então, a princípio, como comentei agora há pouco, ser bom pode ser difícil e também pode soar um pouco estranho para nós, uma vez que ainda não somos. Então, a princípio, vamos dizer assim, balbuciar o bem. Então, vamos precisar das virtudes para chegar a sermos eloquentes na bondade e é imprescindível o tempo, certo? Então, por exemplo, pensa em uma virtude que você quer conquistar e faz tempo que você não consegue, né? Um exemplo aqui, o quão difícil é fazer da compaixão a nossa segunda natureza. Então, o tempo é uma coisa fundamental aqui, ok? Então, torna-se bom é uma questão, desculpa aqui, tornar-se bom é uma questão de praticar o bem durante muito tempo. Ao menos o tempo suficiente para que a qualidade do ato bom, já seja a compaixão, a paciência, a justiça, o perdão, e isso se transforme em uma qualidade pessoal do nosso ser, certo? Para que isso ocorra, explica Santo Tomás, é necessário que o elemento ativo vença totalmente o elemento passivo. Então vamos lá na Suma, onde Santo Tomás vai falar aqui. O hábito é gerado pelo ato, enquanto a potência passiva é movida por um princípio ativo. Para uma qualidade qualquer, porém, ser causada no ser passivo, é necessário que o princípio ativo domine totalmente. Por isso, vemos que o fogo, não podendo dominar totalmente o seu combustível, não pode inflamá-lo imediatamente, mas vai aos poucos, eliminando as disposições contrárias, de modo a dominá-lo totalmente, imprimindo-lhe a sua semelhança. Mas vamos entender aqui. O elemento passivo, então, representa o potencial, a capacidade para com a virtude. O elemento ativo é a qualidade de uma certa virtude que deve atuar em nós, certo? Que deve gravar seu bem específico em nossa pessoa, para que então encarnemos a virtude. Então, quando isto ocorre, atuamos com a justiça, com a temperança, com a generosidade, porque as qualidades destes atos já são características de nós mesmos, certo? Então,
Quando Santo Tomás afirma que não possuímos uma virtude até que a qualidade do ato virtuoso nos vença totalmente. Por quê? Porque ele nos recorda que uma virtude é algo estável e firme, ok? Então não somos virtuosos se a qualidade do bem é inconstante, certo? Somente chegamos a sê-lo quando nossa bondade é previsível. Um único ato justo inicia a formação da justiça na pessoa, mas não suficiente para imbuirmos, vamos dizer assim, da qualidade da justiça. Não é suficiente para torná-lo uma pessoa justa, mas ele fez um ato justo, ok? Quando falamos de virtude, é necessário mais do que um ato, mais do que dois atos, certo? Não é à toa que se a gente pegar uma analogia, a gente pode pensar naquela gota, né, que vai caindo na rocha. Então, assim como essa água pode levar anos para deixar a sua impressão sobre aquela pedra, um ato virtuoso pode levar anos também para imprimir a sua própria qualidade em nós, certo? Se adquire uma virtude pouco a pouco, meus amigos. A qualidade do ato bom se imprime paulatinamente, transformando a pessoa desde suas potências para o bem até a sua identificação com esse mesmo bem, certo? A pessoa virtuosa, então, quando tem o hábito de fazer boas ações, é plenamente virtuosa quando executa atos de justiça, misericórdia, compaixão ou perdão, porque se ajusta ao que ela é e se expressa atuando deste modo. Dessa forma, então, a pessoa virtuosa não faz o bem por estar constrangida a isto. Não, mas porque desfruta de ser ela mesma, certo? Na palavra do próprio Santo Tomás, a gente pode colocar aqui que possuímos uma virtude quando tendemos a sua bondade de modo natural, certo? E é justamente isso que a gente tem que buscar aqui no nosso caminho da Semana da Psicologia Tomista. Dar uma chance para conhecê-la e também, a partir do momento que a gente conhece e passa a amá-la, praticá-la em nossa própria vida. Seja você profissional da psicologia, seja você simplesmente uma pessoa que quer melhorar, certo? Então é isso, pessoal. Estamos juntos. Curta esse vídeo, compartilhe. O compartilhamento de vocês é fundamental para que outras pessoas conheçam mais ainda essa psicologia que precisa ser tão conhecida, certo? Então é isso. Muito obrigado. Estamos juntos. Valeu.